Meus queridos, como vocês estão? Vamos aqui para mais uma aula sobre teontologia. Vamos falar hoje um pouco mais sobre o ponto ser de Deus. O que eu quero dizer com isso é que vamos falar hoje sobre os nomes de Deus. Porque é importante entendermos sobre os nomes de Deus pela seguinte questão. A gente vê a ação do Espírito Santo, a gente vê a grande obra da redenção. Mas nós ainda não entendemos de uma forma pincelada o que seria o ser de Deus. O que seria o Pai, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Nós temos talvez a nossa visão própria, mas o que a teologia vai dizer? O que a palavra do Senhor vai dizer? O que a história diz sobre os nomes de Deus? Falarmos sobre teontologia, falarmos sobre o ser de Deus, é falarmos sobre uma pesquisa, sobre uma investigação do caráter, do relacionamento de Deus com a humanidade. Porque eu preciso estudar os nomes de Deus? Porque eles não são meros títulos, porque eles não são somente palavras para contribuir para uma música, para que possamos cantar. São nomes que caracterizam o caráter de Deus. São nomes, são palavras que expressam a ação, o poder, a misericórdia, o amor de Deus. Veja, diante da teologia, diante do evangelho, nada é exatamente tão simples quanto parece. As coisas vão muito além do que nós podemos imaginar. Simplesmente os nomes de Deus, cada nome tem o seu impacto tão abrangente diante do evangelho, diante da obra da redenção, que quando dizemos os nomes de Deus, é preciso separar um tempo específico para falar dessa grandiosidade. Porque quando nós vamos adorar o nome de Jesus, porque quando nós vamos glorificar o nome de Jesus, costumamos adorar aquela música Yahvé, Rafá, mas nós sabemos o que significa esses nomes, nós sabemos a importância desses nomes. É uma jornada para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Veja, vamos falar primeiramente do Elohim. A definição desse nome, Elohim, em tempo plural, denota majestade, poder, soberania. Meus irmãos, vejam que interessante. Somente em um de tantos nomes que Deus possui, que caracterizam o seu caráter, o seu ser. Elohim, dos nomes citados naquela música que está fazendo muito sucesso atualmente. Vejamos uma referência desse nome em Gênesis capítulo 1, verso 1, onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali no seu original, a palavra usada no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Ou seja, a expressão criador é diretamente reconhecida através da palavra Elohim. Deus tem o poder de ser um criador majestoso, soberano e transcendente. Não há um ser que se compare a esse Deus. Não há um Deus que se compare a outro ser que se compare a esse Deus, que possui poder criador, majestoso, soberano e transcendente. No princípio, criou Elohim, os céus e a terra. Veja que magnífico. O Deus que você adora em si já se aplica no início, no princípio. Elohim criou os céus e a terra. O nome pactual de Deus, Yahvé, ou também podemos dizer Jeová. Jeová sendo assim usado
com outras definições como Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Sabachthani. Quando falamos de Yahvé, é traduzido como Senhor, Jeová. É o nome pactual e pessoal de Deus. Ele se revelou a Moisés com este nome, enfatizando a sua natureza eterna, imutável e sempre presente. Diante desse nome vemos a sua eternidade, vemos a sua imutabilidade, vemos a sua presença constante, santidade, fidelidade e aliança. Êxodo capítulo 3, verso 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Ou seja, ele é o Senhor. Nós lembramos que Jesus também demonstra isso, ele também demonstra ser o Pai e ser o Filho diante do seu Evangelho, diante da sua verdade. Quando vamos analisar o que é dito em Êxodo 3, verso 14, eu sou o que sou. Ele está dizendo, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o Mestre, eu sou o Criador, eu tenho um pacto com vocês e eu sou o seu Deus. Eu expresso eternidade, imutabilidade, presença, santidade, fidelidade e aliança. Ele não está dizendo isso com palavras, são expressões dos seus atributos revelados através deste nome, Yahvé. Então, quando você canta naquela música, Yahvé, você está dizendo que você tem um pacto com Deus, que você o reconhece como o seu Senhor, que você reconhece a sua eternidade, a sua imutabilidade, ou seja, ele é inalterável por circunstâncias, ele é sem início nem fim, ele é sempre perto do seu povo, separado de toda a natureza, fidelidade, aliança. Ele é comprometido com os seus servos. Vamos seguindo Adonai, o Senhor e Mestre. Adonai significa Senhor ou Mestre, enfatiza a autoridade e o senhorio de Deus sobre toda a criação e sobre a vida de seus servos. O uso deste nome implica uma relação de submissão, obediência e reverência a Deus como governante soberano. A gente tem como referência deste nome Salmo 8, verso 1, que diz, ó Senhor, ou seja, ó Yahvé. Aí vai dizer, Senhor Adonai, ou seja, ele vai dizer, ó Yahvé, Adonai. Nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Ou seja, ele está dizendo, ó Senhor, ó Mestre, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Porque Adonai nos lembra que Deus não é apenas Criador, Deus não é apenas Senhor, mas Ele também é governante supremo. Há muitas pessoas que se levantam, talvez para perseguir a igreja, para questionar a nossa fé, dizendo porque há fome no mundo. Olha, todavia, em toda circunstância, em toda situação, Deus é governante supremo. Ele sabe da dificuldade de cada um. Ele tem os seus motivos para permitir aquilo. Mas de uma coisa nós temos certeza. Ele é um ser que foi capaz de entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a própria vida eterna. O Adonai, o Yahvé, ele simplesmente se entregou por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando vida e vida em abundância. Ou seja, o Elohim, o Adonai, o Yahvé, o Senhor, o Mestre, o Criador, o Poderoso, o Santo, se fez homem, cresceu, viveu, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e cumpriu a obra da redenção. Veja que somente nesses primeiros nomes já podemos perceber quanto mais perto de Deus já podemos estar. Quando nós entendemos sobre estes 3 primeiros nomes e estamos apenas aplicando eles de uma forma bem simples,
que ainda há muito se falar sobre cada um especificamente. Aqui eu estou somente apresentando as suas referências, uma pequena reflexão sobre estes nomes. Nós podemos dizer que nós já conhecemos mais de Deus, e simplesmente nesse tempo, nesses 10 minutos, nós já podemos dizer que nós conhecemos mais de Deus. Temos agora El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai é traduzido como Deus Todo-Poderoso. Este nome revela Deus como aquele que tem todo o poder de nos sustentar, de nos suprir, de nos proteger e de abençoar o seu povo. Veja que esse nome vai apresentar os seguintes atributos: onipotência, provisão, proteção, sustento e bênção. E o Shaddai é o Deus que você crê, é o Deus que você adora, é o Deus que você louva. Que você adora, que você busca, que você prega. Aquele que cuida de você, aquele que provê na sua vida, aquele que te protege, aquele que te sustenta e aquele que tem todo o poder, pois onipotência significa todo poder. Ele tem todo o poder de fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável na minha e na sua vida. Por isso, se alegre em Cristo. Se alegre nessa verdade. Se alegre nesse estudo, porque esse Deus é o seu Deus e Ele está te esperando no secreto para derramar sobre você um amor tão incompreensível que talvez você vai gritar para o mundo inteiro e talvez o mundo não vai compreender o quão incrível, sobrenatural e verdadeiro é este amor. Abba, Pai íntimo e amoroso. Podemos dizer que nas aulas anteriores falamos um pouco mais profundo desse Abba, Pai. Não podemos definir diretamente paizinho, mas denota algo próximo, um ser próximo. Deus é um pai íntimo de seus filhos. Não há ninguém que nos conheça mais do que esse pai. Não há ninguém que nos conheça mais do que esse Deus. Nós precisamos conhecê-lo mais, porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas dúvidas. Ele conhece o nosso coração, mas mesmo assim, Ele nos ama. Marcos 14:36 diz, e dizia Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Os judeus tinham o costume de chamar os seus pais de Abba. Então, quando vemos os judeus, as situações que eles vão dizer Abba, isso significa alguém próximo, o seu pai. Na visão judaica, Deus é referido como um Abba, porque Ele está próximo, porque Ele é um pai para a sua nação, para os seus filhos. E nós recebemos esse espírito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Você é um filho, você é uma filha. Então se alegre em Cristo Jesus. Se alegre nessa verdade, se alegre neste evangelho. Então temos os Jeová, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu. Jeová Jireh é o Senhor proverá. Vemos em Gênesis 22:14. Jeová Shalom, em Juiz 6:24, o Senhor é a paz. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Vemos em Êxodo capítulo 17, verso 15. Jeová Tsidkenu, vemos que é o Senhor justiça nossa. Jeremias capítulo 23, verso 6. Diante desse estudo, dessa pequena reflexão sobre os nomes de Deus, veja o tempo que gastamos somente passando um pequeno pincel sobre os nomes de Deus. Temos um entendimento da nossa adoração. Temos um entendimento da nossa santidade, da santidade de Deus, do relacionamento de Deus, da confiança em Deus, da adoração e do seu amor. O quão importante é conhecer os nomes de Deus. Conhecer os nomes de Deus é uma forma de aprofundar o conhecimento
de quem Ele é, como Ele se relaciona com a humanidade. Por isso, através desta aula, através deste vídeo, eu te convido a buscar mais o entendimento sobre os nomes de Deus. Inclusive e especificamente sobre os nomes que é cantado naquela música: Yahvé, El Shaddai, Elohim. São nomes que você vai se surpreender, porque quando você conhecer o sentido e os significados destes nomes, você, no momento em que você for adorar juntamente com a igreja esta música, você vai ver os nomes e você vai lembrar dos seus significados, e seu coração será cheio, porque será alimentado. Não que não seria se você não soubesse, mas vai ser como se você estivesse mais perto do Pai, mais perto da verdade, mais perto do Senhor dos Senhores, do nosso Pai eterno, do nosso Pai amoroso. E vemos o que aplica em nossas vidas esses nomes. Adoração, santidade, relacionamento, confiança, salvação, proteção, cuidado, amor, verdade. Jesus, Deus, Espírito Santo são um. O Pai se expressa, Jesus se expressa, o Espírito Santo habita em nós. Se alegre, confie e descanse. Para concluirmos, conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Essa é a verdade dessas aulas. Prossigamos em conhecer o Senhor. Não se esqueça do seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar o seu like, de compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida, que este vídeo possa ter edificado o seu coração e que você possa conhecer mais de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.